Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura, hoje sobre o romantismo, prosa e teatro. Vocês lembram que na última aula nós iniciamos o estudo desse conteúdo de uma forma bem introdutória. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa compreensão, tá certo? Mas antes disso, como hoje é o Dia dos Namorados, eu vou abrir a aula com esse texto de Vinícius de Moraes, intitulado Soneto de Fidelidade, onde ele diz: De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes. Então, na última aula, nós iniciamos esse estudo sobre a prosa e o teatro do romantismo, da segunda geração romântica, não é? E nas páginas 24 a 28 estava esse conteúdo. Nós fizemos a análise do ponto de partida com aquela imagem do sarau. Nós também fizemos uma breve discussão sobre o texto proposto na sessão Lendo a Literatura, e eu pedi que vocês resolvessem em casa as atividades das páginas 27 e 28 do livro integrado, que é o livro de vocês. E aí nós vamos começar pela correção dessa atividade, aí das páginas 25 a 28, propostas a partir do texto O Sarau, que nós não vamos fazer a leitura aqui agora, porque vocês já fizeram essa leitura quando foram resolver as questões. Então, para ganhar tempo e avançar na aula, nós vamos direto às questões. Eu coloquei a imagem dos textos aqui para que vocês possam acompanhar no livro de vocês, se localizar. Mas a leitura já foi feita. Então, a primeira questão diz o seguinte: no início do texto, o narrador descreve uma série de tipos humanos que podiam ser encontrados em atividades sociais, como os saraus. Na letra A, escolha 3 desses tipos e indique o que fazem nessa situação. A resposta de vocês é pessoal, claro, mas aí vocês podem falar, como sugestão nossa, né? Dos diplomatas que aproveitam esses encontros para realizar negócios. Algumas moças aproveitam para dançar, outras para cantar. Alguns dentes conversam com as senhoras e elogiam-nas para se aproximar das jovens que com elas estão. E aí eu quero só ressaltar que os dentes são rapazes bem vestidos, que têm um alto bom gosto estilístico e estético, né? E que tentam encantar as pessoas através da sua aparência, da sua elegância. Então, na letra B, com que intenção o narrador apresenta esses tipos já no início da cena? Com a intenção de construir um panorama, ainda que resumido, de alguns tipos sociais que compõem a sociedade da época. Na segunda questão, considere o trecho. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. Na letra A, qual o significado de pensar pelos pés no contexto dessa narrativa? Então, pensar pelos pés indica que uma das atividades principais do sarau é a dança. E esta não requer que as pessoas dediquem seu tempo para grandes conversações. Na letra B,
Há outra passagem anterior que sugere que os convidados do sarau falam pelos olhos? E aí é claro que sim. Qual é essa passagem? Então, nós podemos destacar a seguinte, ó. Ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis, pode-se considerar que a mobilidade das olhaduras que acompanham os objetos e motivam as risadinhas também estabelecem entre si uma espécie de diálogo sem palavras. Na letra C, a ideia de que não é necessário ter cabeça ou boca em um sarau indica comportamentos sociais que não são importantes nesse evento. Quais são eles? Indica que esse é um tipo de evento em que não cabe uma conversa prolongada ou profunda, ou mesmo formular grandes reflexões sobre algo que ali ocorre. Ok? Então, na terceira questão, releia o trecho. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graça, encantos e donaires, certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. Nesse parágrafo, o narrador afirma que, apesar de bonitas e interessantes, nenhuma moça superava a moreninha em delicadeza e beleza. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra E. Na quarta questão, essa passagem do romance apresenta um tipo de reunião comum nas altas rodas cariocas de meados do século XIX. Que elementos do texto permitem definir o grupo de pessoas presentes no sarau como pertencentes a uma classe social abastada? A descrição das roupas, dos penteados e dos adereços, inclusive das joias, das jovens e senhoras, é um indicador do universo social abordado pelo narrador. Na quinta questão, alguns críticos literários afirmam que falta aos romances iniciais do romantismo brasileiro uma construção mais problemática dos personagens, isto é, falta-lhes uma psicologia mais profunda. Em sua opinião, o narrador criado por Macedo para contar essa história apresenta alguns traços psicológicos importantes dos personagens? Não. Mas ele pede para justificar. Então, a justificativa a esse não é uma das marcas de uma parte considerável da prosa do romantismo brasileiro é a produção de textos em que os personagens são retratados de modo superficial, sem densidade psicológica. No trecho lido, todas as características dos tipos sociais e dos personagens da história não são reveladas em suas dimensões psicológicas. Na sexta questão, o romance A Moreninha é considerado um típico romance urbano. Para você, que imagem da sociedade brasileira está embutida no trecho lido? É uma resposta pessoal, mas espera-se que vocês destaquem dois elementos importantes. A sugestão da prosperidade material, presente na descrição dos costumes refinados, dos vestidos e dos penteados das mulheres, das danças de salão e etc., e a superficialidade das relações humanas, que é perceptível no modo como as pessoas parecem lidar umas com as outras, ou seja, com muita formalidade. Destaca-se ainda a pouca investigação interior por parte do narrador sobre o que os personagens pensam. Então, corrigida a atividade, nós vamos iniciar o desenvolvimento do tema da aula de hoje, romantismo, prosa e teatro, com os objetivos de compreender os fatores que determinaram o surgimento da prosa literária romântica e também conhecer os tipos de romance produzidos no período. Então, esse conteúdo
romantismo, prosa e teatro, que vai ser abordado na aula de hoje, está presente nas páginas 28 a 33. Vamos lá. O contexto social, em primeiro lugar, é algo muito importante de ser compreendido, tá certo? Para que a gente possa entender, posteriormente, na leitura dos textos, por que é que os escritores desse período escreveram da forma que escreveram, sobre o que escreveram. Então, o contexto em que a prosa se desenvolveu no Brasil é o mesmo contexto do desenvolvimento da poesia. Ou seja, com as transformações que ocorreram a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e os acontecimentos que culminaram com a independência da colônia brasileira em 1822, o país passou a contar com um novo projeto de nação. Então, o desenvolvimento das cidades e o modo de vida urbano decorrente do deslocamento dos grandes proprietários de terras para as cidades ofereceram cenários para o desenvolvimento de uma prosa que teve várias facetas, tá certo? Então, nesse momento aqui, a cidade, o espaço urbano, estava sendo muito visado, muito promissor, não é? Inclusive, nesse mesmo espaço urbano estavam surgindo novas profissões, tá certo? Profissionais liberais, comerciantes, enfim. Então era um contexto de muita valorização da cidade e aí essa vai ser uma transformação importante para o desenvolvimento dessa prosa. E a gente vai, a partir dos próximos slides, compreendendo melhor como é que isso se dá. Então, na prosa, não se pode aplicar diretamente a organização da produção poética em 3 gerações, né? Então, vocês lembram que lá no estudo da poesia, nós vimos que a poesia do romantismo é dividida em 3 gerações. Primeira, nacionalista indianista. Segunda, mal do século, ou ultrarromântica. E terceira, social condoreira. Então, na prosa, a gente não faz essa separação em gerações. Embora a prosa tenha seguido um caminho semelhante ao da poesia, como nós já discutimos, né? Especialmente no que diz respeito às temáticas presentes nas obras. Então, com relação a essas temáticas presentes nas obras escritas em prosa, no romantismo, nós temos a temática indianista. A temática indianista é um dos pontos centrais da poesia da primeira geração e que desenvolveu uma literatura voltada para a afirmação dos valores nacionalistas, né? Motivou a escrita de alguns romances em que a presença dos indígenas não se limitava somente a fazer parte de um cenário no qual a figura do homem branco se destacasse. Ao contrário, o indígena aparecia como protagonista, tanto lá nos poemas como aqui na prosa. Então, alguns romances se centraram na descrição de modos de vida da sociedade burguesa. Embora sem grande densidade psicológica de seus personagens, né, em muitos deles, parte da produção literária em prosa registrou a vida das camadas sociais distantes dos centros de poder, compondo de maneira cômica uma espécie de crônica da vida miúda de personagens. Então, nesses primeiros slides, nós estamos percebendo como é que se constrói a caracterização dessa prosa, desses romances românticos no Brasil, tá certo? Aqui começa a se desenhar as características desses romances que vão nos permitir identificá-los no estudo desse conteúdo. Então, o romance romântico brasileiro extrapolou certos limites, principalmente no que diz respeito aos retratos regionalistas que valorizavam as especificidades de tradições e costumes de várias regiões do Brasil. Os chamados romances regionalistas que não encontram
equivalentes diretos na literatura da estética romântica que se produziu na Europa. O romance regionalista é algo bem brasileiro, né? Então, o surgimento e a popularização do romance romântico no Brasil seguiram um caminho bastante semelhante ao da poesia. A gente percebe pelo que foi dito nesses slides anteriores com relação às temáticas, né? Então, na prosa, também coube ao indígena o papel de protagonista no chamado romance indianista, que por vezes assegurava essa importância já no próprio título da obra, como foram os casos de Iracema, o Guarani e o Birajara, escritos por José de Alencar. Então, lá no estudo da poesia, nós tivemos a poesia indianista, ou a fase indianista, né? Ou a geração indianista. Aqui na prosa, como a gente não divide as obras em geração, nós chamamos de romance indianista aqueles romances que trazem o índio para o centro da narrativa, tá certo? O romance urbano é um outro tipo de romance produzido durante o romantismo no Brasil, né? Que se ocupou da representação dos modos de vida da sociedade burguesa com seus dilemas e comportamentos típicos da época. E aí a gente está falando de romance indianista, romance urbano, e eu quero chamar a atenção de vocês que esse termo romance, nesse estudo aqui específico, não significa necessariamente que essas histórias falam de amor. Elas podem até falar de amor, mas quando a gente chama romance indianista, romance urbano, nós estamos nos referindo ao gênero textual, romance, que é um gênero longo, narrativo, com muitos personagens, com muitos episódios, tá certo? Então, não necessariamente romance aqui é uma história de amor. Pode existir história de amor nesses textos, né? Nesses romances, mas não é por isso que eles são chamados de romance. Eles são chamados de romance porque romance é um gênero textual longo, narrativo, com muitos personagens, com muitos episódios, e é isso que marca esse tipo de texto, tá certo? Então, a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, foi o primeiro desse tipo, publicado em 1844. Então, nós podemos dizer que o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, é o marco inicial da prosa romântica no Brasil. A Joaquim Manuel de Macedo, né, a esse livro, A Moreninha, se seguiram muitos outros, como Lucíola, que foi escrito em 1862, e Senhora, que foi escrito em 1865, ambos de autoria de José de Alencar. Então, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Lucíola e Senhora, de José de Alencar. Então, nós vamos avançar aqui dizendo que na prosa o leitor entra em contato com uma camada da população que vive em uma faixa média do ponto de vista econômico, né? Então, não há aqui nem ricos nem pobres, né? Nesses romances desfilam personagens que estão longe dos bailes, longe dos saraus da alta sociedade, mas também distantes da vida dura dos escravizados. Então é como se fosse aqui personagens da classe média, né? Então, romance urbano, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, de maneira cômica, faz uma espécie de crônica da vida miúda de personagens muito semelhantes aos que provavelmente eram vistos em cidades como Rio de Janeiro, Salvador ou Recife. Aí vem os romances regionalistas, que apresentavam ao leitor urbano os confins do país. Os personagens dos romances regionalistas carregam as marcas dos costumes, das crenças, dos modos de vida singulares de cada região em suas atitudes. Então, esse universo
dos agrupamentos humanos que viviam em espaços longínquos, se tornou objeto de interesse dos escritores românticos, como se pode notar em romances como Inocência, né? Inocência foi um romance escrito por Alfredo Descragnoli Tunai, né? Conhecido popularmente como Visconde de Tunai. E O Sertanejo, escrito por José de Alencar. Observem que até aqui José de Alencar está presente em todas as modalidades de romance produzidos nesse momento, certo? Então, destaca-se também, nesse período, a escrita de uma prosa curta. Que prosa curta é essa? Textos menores que o romance. Né? Eu não falei, né, anteriormente que o romance é um texto longo, narrativo, com muitos episódios, com muitos personagens. Então, as novelas também vão começar a ser produzidas aqui. São textos narrativos também, mais curtos do que o romance. E aqui nós não estamos falando de novelas televisivas, essas que nós conhecemos hoje. Novelas aqui é um gênero textual também, com um enredo mais enxuto, né, que o romance. Essas novelas caíram no gosto dos leitores, tanto quanto as narrativas longas. E o mesmo pode-se dizer do conto, que começa a dar seus primeiros passos na literatura nacional e que também é um texto em prosa narrativo menor do que a novela, mais curto do que a novela. Então, nesse momento, foram produzidas obras que exploravam um universo fantasioso, sem o compromisso com a abordagem histórica ou geográfica, como os romances indianistas e regionalistas, e sem estabelecer um vínculo direto com um panorama social, como os romances urbanos, tá certo? Então, Noite na Taverna, por exemplo, de Álvares de Azevedo, e A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, são textos em prosa que, apesar de não serem propriamente contos, são exemplos de obras dessa época, que apresentam uma realidade fora do comum, com uma narrativa misteriosa e mágica. Então, a prosa romântica brasileira teve forte ligação com a imprensa e com a formação de um público leitor. Por quê? Porque essa imprensa publicava os folhetins. Os folhetins eram romances seriados. E esses romances seriados, porque eram publicados periodicamente, capítulo a capítulo, eles tornaram-se muito populares em algumas cidades, fazendo com que certos escritores ganhassem prestígio. E, em alguns casos, dinheiro com a venda dessas histórias. Então, isso criou um fenômeno totalmente novo para a arte literária que vinha sendo feita até então. Ou seja, os prosadores começaram a escrever histórias que se encaixam no gosto do público. A obra literária deixou de ser exclusivamente um produto do talento de um escritor para se transformar em um produto cujo propósito era agradar a audiência. Então, alguns finais de histórias, como foi o caso do romance O Guarani, de José de Alencar, tiveram que ser alterados a pedido dos leitores, para agradar a esses leitores, né? Então, no contexto da produção literária da prosa romântica, o romance indianista pode ser considerado uma das contribuições mais típicas. A presença do indígena nas narrativas ficcionais figurou como um verdadeiro mito da origem do povo brasileiro. Os indígenas e sua cultura encontraram grande aceitação por parte do público leitor, acostumado à vida nas cidades. A tese do bom selvagem vai surgir nesse momento e vai servir também de fonte de inspiração para a criação de personagens de nossos romances indianistas, né? Então, o índio não é apenas um bom selvagem. O índio era considerado o modelo ideal do ser humano e o representante primordial da nação brasileira, aquele que aqui se encontrava antes mesmo da chegada dos portugueses e do início da colonização.
O indígena era considerado nesse momento, nessas obras, o herói nacional, né? Então, entre os prosadores que se dedicaram à escrita dessa literatura indianista, destaca-se José de Alencar. É da autoria de José de Alencar os romances Iracema, de 1865, que narra uma lenda criada pelo próprio autor sobre a origem do Ceará, não é? E aí é importante lembrar que José de Alencar é natural do Ceará, é um escritor cearense. O Guarani foi outra obra indianista publicada por ele em 1857. É um romance que mistura história e ficção, publicado inicialmente sob a forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro. Significa que esse livro foi publicado periodicamente, não é? Os capítulos eram publicados periodicamente nos jornais do Rio de Janeiro, e o Birajara, que foi uma terceira obra indianista, publicada em 1874, que explora um período anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. Então aqui nós temos uma breve biografia de José de Alencar, né, dada a sua importância como escritor para esse momento, dizendo que ele nasceu em Fortaleza em 1829, que ele atuou como político, jornalista, dramaturgo, escritor, e que ele produziu romances urbanos, regionalistas e históricos, muitos considerados clássicos da literatura nacional, e morreu em 1877, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um trecho do romance Iracema, de José de Alencar, que inclusive está aí no livro de vocês, nas páginas 28 a 33. Eu quero que vocês, por gentileza, deem uma pausa no vídeo e façam a leitura desse texto. Leiam uma, duas vezes, quantas vezes for necessário, para que vocês compreendam com clareza o que está querendo nos mostrar esse texto. Eu vou esperar vocês fazerem essa leitura e a gente volta a discutir. Dê pausa no vídeo, por favor. E aí, leram? Gostaram? Então, após essa leitura, o que é que nós podemos perceber? Que nesse texto há a descrição da paisagem, e que a descrição dessa paisagem tem a função de fornecer ao leitor um cenário que, mesmo fazendo parte da nação, era totalmente desconhecido para aqueles que viviam nos espaços sociais urbanos, né? Então, há entre o herói romântico indianista e a natureza uma ligação íntima. Isso se deve por quê? Pelo fato de ser o índio a representação mais pura do ser brasileiro. Era essa a concepção desse momento, né? Do romantismo, da prosa romântica. Então, a relação entre o humano e a terra é um dos pontos de maior importância na estética romântica nacionalista. É possível notar, inclusive, que a cena representa um ponto no futuro da história que ainda será contado. As brancas areias da saudade são uma metáfora de um sentimento de nostalgia vivenciado pelo homem que se distancia das terras brasileiras. Aqui nós temos também um fragmento do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Eu gostaria que vocês lessem. Para isso, deem pausa no vídeo que eu fico aqui esperando vocês. Leram o texto? Muito bem. Então vamos pensar um pouco sobre o que esse texto nos apresenta, não é? É um texto narrativo. Nesse texto narrativo não há um apelo ao nacionalismo, né? Não há o caráter nacional presente aí nesse texto, porque a abordagem do autor é outra, a temática é outra, né? Mas trata-se de uma narrativa em que se identificam características acentuadas da tendência do ultrarromantismo, tais como a fantasia e a melancolia. Então, encerrando a discussão desse conteúdo, vocês vão fazer em casa as atividades das páginas 30 a 33 do livro integrado, que é o livro de vocês,
e também vão resolver as questões de 1 a 10 da sessão Hora de Estudo. Lembrando que essas atividades devem ser enviadas para mim até no máximo a próxima quinta-feira, tá certo? Então eu aguardo vocês. Eu quero agradecer a atenção de todos, desejar muita saúde, mandar um forte abraço para cada um e dizer que vocês continuem estudando em casa. Até a próxima, pessoal. Valeu por hoje.